Olá, esses são os Diálogos Luso-Atlânticos. Eu sou o Rui Badaró e estou com o João Massano. E hoje nós trataremos ou densificaremos a temática já tratada no nosso podcast ou em nossos Diálogos Luso-Atlânticos sobre o metaverso. E, João, eu sei que, dentre os assuntos que tratamos, todos eles tangenciaram o egoísmo do ser humano, mas parece-me que as novas tecnologias, e notadamente o metaverso, escancara um problema maior. E, sem dizer qual é, eu gostaria de ouvi-lo sobre essa temática. Olá a todos, muito obrigado, Rui. Espero que esteja tudo bem por aí. De facto, eu na semana passada tive a oportunidade de estar presente num encontro da Associação Europeia de Legal Hackers, ali no Hub da Justiça no campus, e de facto foi um encontro muito interessante e que me permitiu ouvir falar sobre a temática da Legal Tech, sobre as bases de dados jurídicas em Portugal, sobre os problemas que levanta o metaverso, a questão da realidade aumentada, etc. E foi curioso porque uma das coisas que um dos oradores disse foi que no futuro haveria uma disciplina muito importante. E ele disse isso a propósito do curso superior que iria aconselhar o filho a escolher. Ele disse que tinha um filho de 8 anos e que quando chegasse à altura dele ir para o ensino superior, o aconselharia a tirar filosofia. E ele depois explicou. Ele explicou que, tal como já falámos aqui algumas vezes, também esta nova realidade que a informática e o desenvolvimento tecnológico proporcionam, também pode conduzir a uma desagregação total da sociedade que só será possível de combater com filosofia, com ética. E aí, de facto, o que ele disse e que eu concordo, e já também falei, até fui eu que falei primeiro no encontro e ele depois veio dizer que pensa exatamente o mesmo, porque ele acha que nós já estamos num nível tal que o direito tem que exercer a sua função. Porquê? Porque basta nós pensarmos hoje em dia que há pessoas que, sem esses mecanismos de realidade virtual, já constroem uma realidade alternativa em que acreditam, sem contacto com a realidade que todos nós vemos, porque é aquela que lhes é mais conveniente. Eu pergunto se houver a possibilidade de eu, de tu, termos a criação aqui nos nossos gabinetes de uma realidade que gostamos, escolhendo o que é que temos à nossa volta, se nós sairemos dos nossos gabinetes. Há muita gente que vive enclausurada em casa. Eu costumo falar muito em Portugal, por exemplo, e presumo que no Brasil também tenha sido parecido, na altura em que em que surgiram os primeiros computadores, como o Spectrum, etc., e depois a evolução que veio a seguir, nós tínhamos uma pequena parte da sociedade que era considerada os nerds, que eram aquelas pessoas que ficavam fechadas a mexer em computadores, que era uma coisa ridícula. Toda a gente dizia como é que é possível, enquanto nós íamos conviver socialmente, havia pessoas que ficavam fechadas em casa em cima de computadores. Atualmente, e a pandemia ainda acelerou isso, e as redes sociais, obviamente, criaram essa vertigem com uma rapidez tremenda, nós neste momento assistimos a um fenómeno que eu tenho vindo a falar, que é a nerdização da sociedade. Porquê? Porque cada vez temos mais pessoas que vivem fechadas em casa, com redes sociais, única e exclusivamente, com jogos, etc., e com uma realidade virtual. Se nós permitirmos que este fenómeno tenha ainda uma progressão maior sem qualquer regulação, nós vamos destruir o mínimo agregador que tem que existir em qualquer sociedade para que ela continue a ser uma sociedade. Se nós permitirmos que as pessoas tenham, imaginemos o que é, estas pessoas que têm uma realidade alternativa na
qual acreditam a possibilidade de construírem um cenário que entendem à sua volta. Essas pessoas passam a ter à sua disposição, através das inúmeras possibilidades tecnológicas que existem, a possibilidade de terem a vida que sonham, entre aspas, sem interação social, só fechados em casa. Neste momento eu tenho conhecimento de pessoas que só vivem à volta das redes sociais, do teletrabalho, e que não convivem, não vão falar com pessoas de carne e osso. Já vivem só focados numa realidade virtual. Eu acho que neste momento nós temos que conseguir pensar e temos que decidir, e aí compete naturalmente ao poder político, obviamente, que é tomar uma decisão. Que sociedade é que nós queremos construir? Se queremos construir uma sociedade completamente alienada, que vive em ilhas e que não convive socialmente, ou se queremos, não obstante a evolução tecnológica, utilizar o direito para que aquele mínimo que liga às pessoas seja preservado. E isso passa pela regulação do metaverso e todas as inovações tecnológicas que vierem a surgir. É indispensável para manter o mínimo de conexão social, que se regulamente e se impeça que esta nova realidade vertiginosa das redes, etc., conduza ao desagregar total da sociedade. A propósito de uma conversa que eu tive com um colega nosso aqui em Portugal, ele dizia-me que as redes sociais vivem do poder do agora, impõem o poder do agora. Não dá para esperar. O que acontece tem que ser dito agora, tem que ser visto agora, porque se não for agora, já é passado. A vertigem das redes, a imposição disto tudo, faz com que eu agora estou a falar de uma coisa, daqui a 5 minutos essa coisa já pode não ser notícia porque já não tem relevo nas redes. E nós estamos a habituar-nos a uma voragem tão grande que vamos ser atropelados por essa voragem no mais íntimo da nossa sociedade. Uma das coisas que ainda há pessoas que eu encontro que sentem esta voragem como negativa e dizem: eu neste momento tenho dificuldade em encontrar pessoas para conversar. Porquê? Porque as pessoas não sabem conversar. Não sabem. As pessoas vivem fechadas no seu mundinho, pequenino, que é a sua casa, o seu quarto, o seu escritório. E quando têm que falar com outras pessoas, sem a mediação de um portátil, de um smartphone, de um tablet, não sabem o que fazer. Não sabem falar. Elas chegam ao pé de ti e tu vês claramente que elas vão pegar num telemóvel, esconder-se atrás do telemóvel. O que elas preferiam era tu estares à frente delas, elas estarem-te a mandar mensagens pelo WhatsApp. Isto é ridículo. Chegámos ao ridículo completo. Ou seja, eu estou com uma pessoa à minha frente que, se for preciso, e eu já assisti a isto, está a mandar mensagens para outra pessoa e quando sair do pé de mim e for para o pé da outra pessoa, manda mensagens a mim, se for preciso. Estamos a chegar a um estado que as pessoas têm medo de falar connosco porque não sabem o que é que vão dizer, têm medo de uma reação negativa, têm medo de ter que encarar uma situação desfavorável e escondem-se na mediação dos telemóveis. E isto é assustador. Assustador é apelido. Que momento vivemos onde o imediatismo das redes sociais, parece-me, ditam as regras de como o ser humano deve tocar sua vida. E isso, como bem disse, é ridículo. Ridículo porque, literalmente, as pessoas deixam de conviver, deixam de ter uma vida em sociedade. E já dizíamos isso alguns programas atrás, e propriamente no último, falamos exatamente sobre isso. Né? Não é possível acreditar que o acesso a tecnologias de ponta permita que o ser humano construa um mundo individualizado, egoísta, fechado, que ele não vá conviver com o terceiro. Isso não é possível. É ridículo uma cena dessas em que alguém pega um telemóvel
para conversar com outro que às vezes está na outra ponta da mesma mesa. É surreal. Aliás, isso me faz lembrar um filme. Em 2009, o Bruce Willis estrelou um filme chamado Surrogates, Os Substitutos. É óbvio que não se falava em metaverso como hoje, mas é claramente o exemplo de um metaverso onde os seres humanos eles ficavam encruados dentro de casa, escolhiam os seus avatares e eram os avatares que viviam nas ruas, né, por meio de robôs e etc. Até que ocorria um crime e necessariamente o avatar do policial era obrigado a investigar. Só que num determinado momento isso não dá certo, não flui. E daí tem todo o enredo do filme. Estamos a alguns dias de viver isso, João. Será assustador. Né? Imagina, o senhor X, ele senta, escolhe um avatar dentro de casa, fala, eu gosto muito de determinado personagem fictício e a partir de agora eu vou viver minha vida como se eu estivesse no mundo desse personagem fictício. E ele deixa de compreender a realidade material que é tangível, que é palatável. Para onde vamos? Essa é uma pergunta que só será respondida com muita atenção à filosofia, à Sim. ética. Caso contrário, nós estaremos perdidos. Eu acho que, Rui, havia uma frase na política norte-americana que era o back to basics. Acho que não temos alternativa. A sociedade só poderá sobreviver se nós conseguimos regressar a alguns valores mínimos que permitem a sua sobrevivência. Caso contrário, não é possível. A forma como nós vamos vivendo é uma forma muito perigosa para a nossa própria sobrevivência social. Parece óbvio. E quando uma pessoa da informática dá esta importância à ética e à filosofia, eu fico contente, porque significa que alguém naquela área também tem consciência desta necessidade. E a luta ainda é possível de ser ganha, e acho que é por aí que temos que ir, porque com a desagregação da unidade familiar, da célula familiar, a sociedade desagregou-se totalmente. E ou nós conseguimos regressar a alguns valores mínimos para sobrevivermos enquanto comunidade, ou então a comunidade acaba. Não vejo que haja dificuldade nenhuma em perceber isto, parece-me. É só pensar um pouco. E há mais quanto a mim. Eu lembro-me de há uns tempos atrás, eu não sei se já falámos aqui, que era o Truman Show do Jim Carrey. É um filme que é antológico, é um filme antológico, a forma como alguém vive dentro de um estúdio, sem saber que vive dentro de um estúdio, um Big Brother sem o principal protagonista saber que está num Big Brother, é fabuloso, é o mundo que nós temos hoje em dia, concretizado com as redes e tudo mais. E de facto é preocupante, é algo que penso que continuaremos a falar aqui à medida que os episódios forem surgindo e se justificar, porque acho que é uma temática muito importante e que merece todas as abordagens de vários aspectos e perspectivas. E agora eu gostava de lançar aqui uma questão que tem a ver com a recente legislação sobre os vistos, que terá sido promulgada ou que irá ser promulgada pelo Presidente da República, que tem a ver com os vistos no território da CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, e que tem a ver com uma resposta que o governo português e a Assembleia da República entenderam dar à falta de mão de obra. Ou seja, Portugal tem falta de mão de obra, principalmente no setor do turismo, ligado ao turismo, nos setores e nas áreas ligadas ao turismo, nomeadamente restauração e hotelaria, e a forma que está a ser encontrada é recorrer, nomeadamente, ao mercado brasileiro e tentar seduzir os cidadãos brasileiros a virem trabalhar para Portugal com um regime muito facilitado de vistos. Isto é algo que foi assumido, é uma opção política, é a única forma de tentar suprir as lacunas de mão de obra. De facto,
em Lisboa, se tu correres a alguns restaurantes, a alguns bares, a alguns cafés, a alguns hotéis, tu verificarás que a mão de obra é essencialmente estrangeira, nomeadamente brasileira. É um facto, não é negável. Mas eu faço uma pergunta que queria deixar e queria perguntar-te se é algo que também se passa no Brasil, que é, eu tenho clientes, a propósito de um recrutamento que andam a fazer aqui uns clientes meus, em que eles tentaram contratar pessoas portuguesas e alguns lhes disseram que não queriam aceitar o emprego porque preferiam continuar no subsídio de desemprego. Isto faz algum sentido? O Estado português continuar a pagar subsídios de desemprego, havendo falta de mão de obra, que é notório o caso por causa do regime dos vistos, quando existem portugueses que não querem trabalhar porque se recusam a trabalhar porque recebem mais ou estão em casa a receber subsídio de desemprego. Que sociedade é esta? Isto faz algum sentido? Eu acho que não. Acho que não faz sentido haver portugueses que não querem trabalhar havendo oferta de emprego. Acho que tem que ser pensado. Isto é uma sociedade que não faz sentido desta maneira. Eu não me revejo numa sociedade em que as pessoas se recusam a trabalhar, ou pelo menos a trabalhar de forma formalmente declarada perante o Estado português, e o Estado português continuar a pagar subsídio de desemprego. Acho isto absurdo. Eu também acho absurdo, João. Parece-me que há uma dicotomia entre a política assistencialista e os próprios direitos humanos, no sentido de que o cidadão de Portugal, né, e me corrija, fique à vontade, João, ele prefere valer-se da política assistencialista do Estado do que ele se submeter a trabalho que ele entende que não é digno o suficiente para que ele exerça. Parece-me isso, né? Posso estar equivocado. De outro lado, perceba que e vou para uma discussão etérea aqui, nós estamos num momento incrível. Os jovens de hoje eles não querem um emprego formal tal qual nós conhecemos, né, ou tal qual era estabelecido no passado. O jovem ele busca um emprego completamente diferente de qualquer lugar por meio de teletrabalho, enfim, e outros mecanismos. E isso faz com que, de certa maneira, haja dificuldade de se encontrar mão de obra e pessoas que queiram efetivamente trabalhar. No Brasil, para algumas castas da sociedade, há dificuldade, sim, de se encontrar profissionais que queiram trabalhar, como empregada doméstica. Às vezes, em alguns empregos mais formais, você tem. Mais formais, não, mas me perdoem. Mas em alguns empregos específicos, você tem dificuldade de encontrar mão de obra não especializada, mas mão de obra que queira efetivamente trabalhar. Ora, é por questão salarial, ora, por questão da pessoa já entender que ele preenche os requisitos, mas aquele trabalho não é digno dele como trabalhador. Tempos estranhos, João. Muito estranhos mesmo. Mas pronto, é o que temos. Esperemos que brevemente haja coragem política para enfrentar este tipo de situações que é nitidamente injusto. Não faz sentido sobrecarregar a sociedade com este tipo de situações, parece-me. Não é justo. Acho justo que alguém que não tem emprego e que descontou, quando não tenha alternativa, possa e receba subsídio de desemprego, obviamente que sim, não é nada disso. Não estou contra essas situações, pelo contrário, como é óbvio. O que eu critico é a possibilidade de se recusar trabalho porque se quer continuar a receber subsídio de desemprego, havendo propostas de trabalho que permitam a pessoa voltar ao mercado ativo. Porque também temos que pensar outra coisa: quanto mais tempo dura este momentâneo tempo de espera entre empregos, mais difícil é o regresso. Sim. Quer por causa do próprio, quer por causa do mercado. Portanto,
as próprias pessoas acham e pensam no imediato, não veem que a longo prazo ficam prejudicadas, porque o subsídio de desemprego vai acabar. E É um, quando acabar, vai ser mais difícil. é um comodismo, parece-me um comodismo, e sim, é óbvio que todos entendemos que não estamos a atacar o assistencialismo, que por vezes é bastante importante para o Estado e para manter as condições mínimas de dignidade da pessoa humana, mas estritamente na condição em que você bem externaste, no sentido de que, havendo oferta de trabalho, havendo mão de obra, ele se nega a aceitar essa oferta de trabalho, obrigando o Estado a criar soluções que vão, por vezes, inchar o próprio Estado português. Claro. E isso, a médio e longo prazo, será péssimo, independentemente da nacionalidade. Sem dúvida, Rui. Penso que hoje já deixámos aqui interrogações suficientes e penso que estará na altura de terminarmos o nosso podcast. Não sei se queres tu fazer as despedidas com o teu sotaque açucarado. Meus queridos, muitíssimo obrigado por aproveitarem e acompanharem os nossos diálogos luso-atlânticos. Hoje, com muito mais dúvidas do que respostas ou opiniões contundentes. Reflitam conosco e aguardem os próximos diálogos luso-atlânticos. Eu sou Rui Badaró e estou com João Massano, daqui do Brasil e de Portugal. Um abraço a todos. Um abraço, boas férias a todos.